Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta quarta-feira amanhã, Botafogo e a equipe do Madureira no Estádio Luso Brasileiro. Compareça ao estádio da Ilha do Governador para acompanhar a partida do Botafogo. Já estou aqui no Rio, vim hoje gravar episódios do nosso Resenha com TF. Daqui a pouco vai entrar com Maurício Souza, ex-técnico das divisões de base do Botafogo, que passou pelo Vasco e também pelo Flamengo. Várias histórias bacanas, incluindo aqui em relação ao nosso clube. Assistam porque ficou bem legal o bate-papo bem franco sobre vários temas importantes para quem gosta de bate-papo. Então, daqui a pouco, 8 horas, acabou aqui o nosso Noite Alvinegra. Já corram lá pro Resenha com TF para vocês assistirem. O link do Resenha aqui na descrição. Hoje, nesse nosso vídeo, quero continuar ainda repercutindo a entrevista do John Textor, ali que aconteceu ontem no Fogão Net, e nós temos vários pontos a serem conversados. Por exemplo, o Textor falou um assunto que foi muito sério, né, em relação aos problemas financeiros que aconteceram com o Botafogo no último ano, em relação ali à parte dos atrasos e penhoras que ainda aconteceram. E esse detalhe chamou muita atenção algumas falas do Textor, de, por exemplo, deixa eu ver aqui a situação do fluxo de caixa, né? Ele falou, um dos pontos que ele fala é falta de respeito à lei da SAF, e ele coloca um ponto que chamou bastante a atenção de muitas pessoas, é sobre o regime centralizado de execuções. Abro aspas para o Textor. Desde o início, entendemos que os juízes e as cortes brasileiras não tiveram cuidado para interpretar a lei da SAF. Acredito que precisamos cuidar da SAF e não se preocupar com os problemas do passado. Todos os credores do clube têm que estar dentro do regime centralizado de execuções, depositar 20% em juízo e não interferir na operação da SAF. Ele coloca um outro ponto que aconteceu a respeito ali da SAF, acho que chamou mais atenção e que isso geraram algumas frases, principalmente do Capello, que eu vou colocar aqui para vocês. Ele falou em relação a SAF, né? Coloca assim: nesse contexto da janela de transferência em julho do ano passado, tive que viajar a Brasília para tentar conseguir resgatar algumas receitas para a SAF. O clube está coberto, não se preocupem, estamos investindo, estou colocando sempre mais dinheiro do que prometi. Temos uma folha salarial top 6, mas não vamos colocar mais dinheiro no regime centralizado de execuções até as cortes respeitarem a lei. Estamos alinhados com o clube social, buscando uma solução alternativa para separar, em definitivo, os problemas do passado dos problemas do futuro. Esse ponto chamou muito a atenção, principalmente do Capello, né, jornalista do Grupo Globo, que é especialista nessa parte de finanças. Porque, sendo bem franco com vocês, sair do regime centralizado de execuções é algo muito perigoso, porque podem voltar as penhoras. Porque o Botafogo, em penhoras, em demasia, estão acontecendo penhoras? Pelo que o Textor falou, sim, a gente sabe que houve penhoras no ano passado. Mas a partir do momento que você sai desse regime centralizado de execuções, vários outros problemas também poderão voltar. E isso é um grande problema. E este é um grande problema. Então, com isso, nós temos algumas falas do Capello que são interessantes em relação às frases do John Textor, né? E ele coloca um ponto que é da RCE, que talvez seja o parar de pagar a RCE, que me preocupa também, eu acho que pode preocupar vocês. A fala do Textor de que não pagará mais o regime centralizado de execuções enquanto não tiver um tipo de emenda, me parece mais uma fala impulsiva em uma entrevista tentando prestar contas para o torcedor do que algo que vai acontecer de fato. Porque se ele parar de cumprir as regras do regime centralizado de execuções e de alguma forma for punido e começar a receber as execuções, ele vai estrangular o caixa da SAF. Acho que isso não pode acontecer. Se ele está pensando na solução de recuperação judicial ou extrajudicial, é um movimento que ele próprio vai ter que tomar. Agora, tem muita gente para questionar, como o senador Carlos Portinho, que na hora da lei da SAF, que a lei da SAF foi feita, e depois, quando chegou o Textor, disse que o futebol brasileiro era um sucesso e que tinha sido revolucionado. Onde está o senador agora com a própria lei da SAF sendo criticada? Porque aquele que supostamente ele trouxe, que é o proprietário,
O próprio governo, o mercado, todo mundo está olhando para esse processo para ver o que vai acontecer. Isso tem muita importância para as outras SAFs, porque outros possíveis donos de clubes, empresas no caso, estão olhando e podem pensar: espera, esse modelo não é bem confiável. O Textor chegou e olha o que aconteceu. Então a gente está pensando por um momento, a gente está passando, por um momento muito importante do futebol brasileiro, e o Botafogo pode ter começado esse processo, por ter começado esse processo antes, pode ter vindo na frente, pode ter saído na frente anos atrás com a história da SA e SAF, e pode servir como cobaia. Ele não colocou cobaia de maneira pejorativa, colocando como experimento, né? E para mostrar aos outros como funciona. Então, assim, a lei da SAF, ela tá cheia de brecha. Ela não foi bem feita. O judiciário brasileiro tem deixado a desejar em relação à lei. Porque a partir do momento que você tem o regime centralizado de execuções e tem que destinar 20% das suas receitas mensais para que as dívidas trabalhistas, as dívidas com vários tipos de operações sejam pagas e automaticamente você quitá-las, e ainda assim você continua tendo esses problemas, o que acaba acontecendo? Você para e pensa: caceta, não tá adiantando nada eu pagar os 20%. Mas ao mesmo tempo, se você parar de pagar os 20%, você pode ter um efeito cascata e tudo degringolar. Então eu não acredito que o Textor, ele, como eu posso falar com vocês, deixe de pagar o regime centralizado de execuções, porque seria péssimo para o Botafogo juridicamente e até mesmo financeiramente. Mas automaticamente tem que acontecer alguma coisa em Brasília. Você tem que ter alguém ali fazendo algo pela lei da SAF, porque se o Textor pagasse a dívida na íntegra, ali, pá, R$1 bilhão, tudo bem. Mas não, você tinha o regime centralizado para tentar facilitar com que o time virasse SAF. E não só o Botafogo está nessa situação, com uma dívida gigantesca que você pode sofrer com penhoras e outras coisas. O Cruzeiro tem a mesma situação, o Vasco tem a mesma situação. Se eu não me engano, o Grupo City chegou a pagar as dívidas do Bahia. Então acho que o Bahia está numa situação um pouco mais facilitada que a do Botafogo. Mas esse detalhe de você ter o regime centralizado de execuções sendo colocado em xeque, e não por culpa do Botafogo, que isso fica bem claro, e sim por culpa da lei, que é frágil, que é muito fraca, e você está tendo várias brechas que estão sendo ali, estão derrubando, isso atrapalha muito. E o Capello tem razão. Eu acredito que o Textor, ele vai dar um jeito nisso, até mesmo pelo que eu já conversei com algumas pessoas hoje. Eu acho que vai ser o caminho mais de tentar ajustar isso por vias até mesmo do lado social do Botafogo, para tentar resolver e não termos mais problemas a respeito dessas penhoras que estão acontecendo. Mas as palavras do Capello realmente são complicadas. O Botafogo serviu de cobaia para isso, né? Porque tudo de ruim tem acontecido com o Botafogo. E se as coisas continuarem não andando com o Botafogo, problemas continuarem acontecendo, ninguém mais vai querer virar SAF. Qual investidor vai querer colocar dinheiro no futebol brasileiro, em uma equipe com vários milhões de reais em dívidas, e você ter que, além de investir o que você tem que investir, pagar outras dívidas gigantescas? É bizarro. Mas, além disso, nós tivemos... Eu tava vindo pro Rio, eu até postei no meu Twitter, né? No programa ESPN F360, estavam tendo um debate sobre a lei da SAF. E os participantes, né, ali da mesa, cara, houve vários comentários, assim, surreais. Um deles foi de que o Botafogo deveria reservar caixa para pegar penhoras, não apenas se basear na lei da SAF. Meu amigo, o Botafogo virou SAF. Quem falou isso foi até o Celso Zelt. Meu amigo, quando você vira SAF, é para você usar a lei a seu favor. É simples assim. E você vai deixar um dinheiro bloqueado para penhoras? Amigo, penhoras, daqui a pouco você tem bloqueio das suas contas. A tendência, as coisas podem piorar. Então, é muito complicado. O tal de Brailer Pires falou o seguinte também, que foi algo bem bizarro. No primeiro do Celso Zelt, quem que ele sugere que pague? Quem vai pagar por isso? E tem outro lado, só conseguiu esse acordo por causa dessa perspectiva. Se fosse pra zelar, até eu me candidatava. Tem ônus e bônus, ironizou o comentarista Celso Zelt. Essa aqui foi colocada pelo Fogão Net, no Fogão Net transcreveu. O Celso Zelt, só te falar uma coisa. O Botafogo já pagou mais de 100 milhões de dívidas no ano passado. Só isso, tá?
Todo mundo sabia que tinha que pagar as dívidas, mas de uma maneira centralizada, de uma maneira equacionada. Ninguém tá falando que não tem que pagar. Entendeu, meu amigo? Vamos pesquisar antes de falar as coisas nos programas de TV. E o Breiler, né? Breiler Pires falou também. É justíssimo um credor ir à justiça porque não concorda. Tem prazos para receber de até 10 anos. É muito longo. É muito pesado para quem tem a dívida a receber. O fato de se tornar SAF não garante que não tenha execução e penhora. É preciso reservar caixa para isso. Assim, sabe o que me irrita? Eu coloquei 2 pontos aqui de 3 jornalistas, né, que falaram sobre o ponto. Eu não sou jornalista especializado na parte de finanças. Não sou. Não é o meu ponto forte. Eu posso falar algumas besteiras, porque eu não sei. Quando eu não sei falar sobre algum tema, eu simplesmente não falo. Não falo. Ou dou uma opinião bem módica sobre o assunto. Mas o que aconteceu em relação aos programas da ESPN hoje foi uma vergonha. Uma vergonha. Os caras não sabiam minimamente o que comentar. E para falar alguma coisa, um usou ironia, falou ali de uma maneira jocosa, e outro falou uma besteira retumbante. Se você não sabe o que falar, não fala. Não diga, não comente. Fala, não sei sobre esse assunto. Se o dono está reclamando sobre esse ponto, ele deve ter sua razão. Deve ter ali alguns pontos que podem se resolver. E eu repito o que eu falei. Nesse ponto todo, a minha preocupação é sair do regime centralizado de execuções. Eu, Thiago Franklin, tô falando isso. E as penhoras voltarem, você sofrer com penhoras. É o que eu posso falar. Porque realmente, e foi algo até mesmo com o Capello, um cara que é entendido no assunto, comentou. Então, assim, é surreal quando jornalistas querem falar sobre um assunto que não são de sua alçada e dão cabeçada. Bola fora da ESPN, bola fora ali desses 2 profissionais que falaram sobre o tema. Eu sou jornalista e às vezes me irrito com algumas coisas que eu vejo, que eu ouço, que a gente analisa, porque simplesmente não dá. Tamo juntos, 5 da manhã estarei de volta com o nosso Noite Alvinegra, né? Com o nosso giro de notícias. Um vídeo sem edições, gravado e postado. Desculpem, gente, a iluminação, não estou em casa e esqueci de trazer o meu headlight aqui pra... Headlight? Não tem nem nome do negócio aqui. Minha luzinha aqui. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Fui. Até mais tarde. Valeu.